Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal da Lagoinha Bossa Church. Essa é a primeira edição do nosso podcast do Carisma, Carisma Talk. E aqui nós vamos entrevistar os nossos professores, alunos, ter um bate-papo de mesa, conhecer melhor as matérias e apresentar tudo para você sobre o nosso seminário teológico Carisma. Essa ferramenta que tem transformado vidas, tem mudado a realidade de pessoas e trazendo aqui para você conhecer um pouco mais esse podcast. Então vem conosco e bora para cima! E hoje, para estrear o nosso podcast, nós trouxemos uma figura ilustre, um convidado especial, ele que é diretor global do nosso Seminário Teológico Carisma, o nosso pastor Leonardo Capuchin. Pastor, e aí? Bom demais! Bem-vindo. Muito bom, que alegria poder estar aqui com vocês. Primeiro podcast de Carisma Bossa, que coisa mais maravilhosa, gente. Já está adaptadíssimo em Bossa, né, pastor? Já tivemos grandes aventuras aqui, né? Pois é. Pastor, desde já e para iniciar, eu gostaria de começar com algumas perguntas bem pessoais. Sim. Eu gostaria de perguntar para o senhor como foi a história da família do pastor Leonardo Capuchin, como que tudo isso aconteceu, como que a chegada em Lagoinha. Conta um pouquinho para os nossos alunos conhecer um pouco mais da figura, atrás do pastor. Quem é o Léo Capuchin, né? Léo Capuchin é um menino que nasceu na zona norte do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, nascido ali na zona norte, mas que fui criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu! Né? Flamenguista. Oh, meu Deus. Aqui não, nós somos tudo corintiano aqui. Nossa, misericórdia, gente. Misericórdia. Flamengo é Flamengo. Mas vem de uma família cristã, né? Meus pais são cristãos. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, já tinham se convertido. Eles não nasceram em um lar evangélico. Meus pais não nasceram em um lar cristão, mas se converteram. Mas eu já nasci num lar cristão. Somos 2 irmãos. Eu e minha irmã mais velha, a Luana, tem 3 anos. A mais do que eu, né? Então fomos criados ali em Nova Iguaçu, criado dentro da igreja desde pequeno envolvido na igreja, meus pais sempre envolvidos em liderança, muito ativos na igreja. Então, igreja fazia parte da minha história, do meu dia a dia, de tudo aquilo que eu vivi sempre, né? Eu tenho memórias desde a infância, da minha casa cheia de pessoas. Meus pais eram líderes de jovens, então minha casa cheia de jovens, cheia de gente da igreja, e liderava dança, liderava teatro, liderava isso, então sempre estava costurando coisa, e era cantina. Então minha casa sempre foi movimentada com assunto de igreja, né? Sempre foi movimentada com coisas da igreja. Então nasci nesse ambiente. Desde muito novo, eu me converti aos 6 anos de idade. Foi o momento em que eu entreguei minha vida a Jesus, tive consciência do amor de Deus por mim, me entreguei a Ele. Uau, então, bem novo, né, pastor? Bem novo. Com 6 anos de idade eu me converti, entreguei, fiz a oração de confissão. Ali também, na minha conversão, fui cheio do Espírito Santo. Uau! Né? Já teve uma experiência? Já tive uma experiência com o Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo. Mas eu costumo dizer que foi a partir minha vida foram ciclos, né? Com 9 anos que eu comecei a compreender um pouco mais. Com 15 anos que foi um outro ciclo que se abriu na minha vida, que eu comecei a entender um pouco mais do propósito, que Deus tinha um propósito, um chamado na minha vida, ali com 15 anos de idade. E depois, com 20 anos, foi quando eu fui pro Carisma. Uau. E aí foi o outro momento, né? Uma outra estação, realmente, uma nova estação que se iniciou na minha vida. E era uma mudança de geografia, né? Porque o senhor estava no Rio e estava indo para Belo Horizonte. Exatamente, porque na época o Carisma só tinha em Belo Horizonte. O Carisma nasceu ali na nossa igreja, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E era a 3ª turma, né? Porque teve a primeira turma, 2002, início de 2003, segunda turma, e meio de 2003, a 3ª turma. Eu cheguei exatamente nessa turma de meio de semestre. Em agosto de 2003, eu me mudei para Belo Horizonte para fazer o Carisma. Uau! Impressionante. E aí o Carisma já trazia essa essência toda, que era o seminário. O pastor André veio, né, aqui para os Estados Unidos, teve uma imersão no Rema, né? E aí já leva o Carisma para BH, e o senhor, no 2º para o 3º ano ali, já mergulha nessa teologia,
nesse seminário que transformou a história da Igreja Batista da Lagoinha. O carisma é transformação de vida, de verdade, né? O pastor André, quando foi inspirado por Deus para iniciar o carisma, ele veio para os Estados Unidos, ele fez 3 seminários aqui. E ele pegou a base desses 3 seminários e criou, né, o carisma. São 3 seminários. Um era o Rema, um outro na área de missões, que era o Domata, e um outro na área de louvor e adoração, se não me falha a memória. Então ele pegou esse conteúdo que ele recebeu e deu início ao carisma, né? Na Lagoinha, na época, tinha uma escola chamada Escola de Profetas. E essa Escola de Profetas, ela era um curso de mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, onde vinham pessoas do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, que estavam passando ali por Lagoinha. A gente estava ali naquela meada dos anos 2000, 2001, então Lagoinha estava vivendo o que a gente chama de uma estação de avivamento, que foi aquele boom que a igreja experimentou, né? Um sopro de Deus, um derramar de Deus mesmo ali na igreja. Então, pessoas do mundo inteiro estavam passando por ali. Randy Clark, Asaf Borba, vários ministros, né? Passando por ali. Então, o que acontecia? Eles pegavam esses ministros que estavam passando por ali e eles davam aula para essas turmas da Escola de Profetas. Eles pegavam e davam aula de qualquer assunto, né? Daquilo que eles carregavam, eles pegavam ali e davam aula. Então era uma escola, né? Era uma escola, mas ela não tinha um formato, ela não tinha necessariamente uma grade curricular, né? Então foi quando o pastor André voltou dos Estados Unidos que começou esse projeto de estabelecer uma grade curricular, estabelecer as matérias, né? Aproveitar tudo aquilo que aquela escola de profetas já carregava, esse ambiente profético, esse ambiente de liberdade, esse ambiente que respondia à necessidade da igreja atual, com um currículo de preparação e treinamento ministerial. Então aí nasceu, que na época não era Seminário Teológico Carisma, nasceu Centro de Treinamento Bíblico Carisma. Os professores eram um grupo de mais ou menos 5 professores, que todos eram amigos de seminário do pastor André aqui, dos Estados Unidos, que foram para lá. Dentre eles estava o Lester Bello, né? Pastor Lester fazia parte, né? E vários outros amigos dele que estavam ali, e começaram então nasceu ali o CTBC, Centro de Treinamento Bíblico Carisma. Tanto que a primeira logomarca do Carisma não era esse escudo com C. A primeira logomarca do Carisma é o escudo da fé, aquele escudo fé que o pastor André usa, né? Essa logomarca foi a primeira logomarca do seminário, que era o Ministério da Fé, que era o ministério do pastor André. Ele tinha esse ministério, o Ministério da Fé, que tinha escola de cura, visita nos hospitais. Era um trabalho evangelístico forte demais dentro de Belo Horizonte. O Carisma nasceu no meio disso tudo. Então, quando eu chego em 2003 para fazer o seminário tinha acabado. A pastora Renata, né, que cuida das unidades aqui dos Estados Unidos, ela fez parte dessa primeira turma. Essa primeira turma que saiu da Escola de Profetas e começou já dentro desse currículo, já dentro dessa formação de treinamento ministerial. Então, ela veio na primeira turma, que foi em 2002. Aí, logo depois, 6 meses depois, teve o pastor Vinícius Zulato, né, que em janeiro de 2003, fevereiro de 2003, que foi para lá. Nessa turma, minha irmã foi. Minha irmã foi a primeira a ir pro Carisma, foi a minha irmã, não fui eu. Primeira a ir pro Carisma foi a minha irmã. Ela foi em fevereiro de 2003, ela foi pro Carisma. E começou a estudar. Vendo a transformação, vendo tudo que estava acontecendo, e longa história, né, das coisas que Deus fez, estava falando comigo na minha vida, o momento que eu estava passando, venho eu para o Carisma também, através também do testemunho de vida da minha irmã, da transformação que eu estava vendo na vida dela, né? De experimentar na vida dela o que estava acontecendo. Eu falei, gente, eu preciso de viver isso também, né? E aí, em agosto, eu vou para lá, em agosto de 2003, para a gente viver isso. Então, desde então, o Carisma ele tem sido esse lugar de treinamento ministerial, de palavra e espírito. Então, essa forma que o Carisma usa de propagar essa filosofia do seminário começou desde muito antes dos próprios alunos. Exatamente. Ele não nasceu por acaso, ou do acaso ou do nada, né? Teve toda uma base, Deus foi construindo toda uma história linkada junto com a nossa igreja, com a Lagoinha, para o Carisma nascer.
né? Ele nasceu debaixo de um ambiente profético, ele nasceu debaixo de um ambiente de avivamento, ele nasceu debaixo de uma resposta a uma necessidade de um crescimento da igreja, de um tempo que a igreja estava vivendo. Então o carisma ele nasceu para ser essa resposta para a geração, né? Para a sua geração. Para esse tempo, né? Exatamente. Pastor, eu acredito que seja uma pergunta dos nossos queridos alunos. E é uma pergunta também que eu gostaria de fazer para o senhor. Por que carisma? O que significa o nome carisma? De onde surgiu? Olha, carisma vem de dons, né? Então é um presente, são os dons. Então a gente tem ali o movimento carismático, né? Que o movimento carismático no Brasil ficou conhecido como a renovação espiritual, né? Então é esse momento onde a igreja se despertou para a vida no Espírito, para os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo. Então, por isso, o carisma. Né? O carisma fala desse equilíbrio da palavra e do Espírito. Né? Do mover da palavra e o do mover do Espírito. É o mover do Espírito que é gerado através do conhecimento da palavra. Muito bom, pastor, muito bom. Olha só, outra dúvida minha, pastor, é quando nasce o livro Saia do Raso? Rapaz, o Saia do Raso, ele nasceu depois de bastante tempo, viu? Foi uma experiência muito maravilhosa o Saia do Raso, que foi um livro que literalmente eu escrevi junto com o Drummond. Uau! Né? Não foi aquela coisa assim, porque quando você tem a coautoria, às vezes cada um escreve uma parte, né? Cada um colabora de uma parte e vai. Mas não, quando nasceu no nosso coração escrever o livro Saia do Raso, foi exatamente pensando na matéria de Fundamentos da Fé, né? Que era uma matéria que é uma matéria do carisma, isso, né? Que tanto eu como o Drummond ministrávamos essa matéria. Então a gente via assim, gente, como precisa de um material que fale da forma como a gente fala. Claro que existem milhares, né? Sim. Centenas de materiais sobre fé, mas que falasse da forma como a gente fala, com a nossa linguagem. E eu lembro que nasceu no nosso coração escrever esse livro baseado em Hebreus 11. A gente estava orando e a gente sempre se reunia, né? Constantemente nós tomávamos café juntos para compartilhar. Um grupo de amigos, eu, Drummond, Pobel, a gente sentava junto ali para compartilhar da palavra. Raquel, Vanessa, minha esposa, o Braulio, a gente sentava junto ali para compartilhar da palavra e veio a inspiração. Vamos escrever, Léo? Vamos escrever. Porque todos os princípios que a gente fala na matéria de Fundamentos da Fé estão em Hebreus 11, na vida daqueles personagens. Falei, é verdade. Vamos escrever. Então, literalmente, a gente sentava, um computador, laptop, orava juntos e começava a escrever juntos o livro. Escrevendo juntos. E assim nasceu esse livro que fala sobre esses princípios tão fundamentais e tão primordiais da fé, mas todos eles exemplificados através dos heróis da fé de Hebreus 11. Né? E é uma matéria incrível. A gente tem ouvido muitos testemunhos aqui dos nossos alunos em Boston. O pastor Léo está agora, nessas 2 semanas, aplicando a matéria Fundamentos da Fé como test drive, né, pastor? E como é que está essa experiência? Vim para Boston, era um local que o senhor não conhecia, povo que o senhor não conhecia. Maravilhoso, tá maravilhoso demais. Uma turma boa, né? Uma turma sedenta, um povo que quer conhecer a palavra, que quer conhecer mais a Deus. E tem sido uma experiência linda, porque não tem nada melhor do que um ambiente onde a palavra de Deus é desejada, né? Num tempo que a gente vive, onde as pessoas estão rejeitando ou querendo mudar a palavra, você achar um lugar onde as pessoas querem receber a palavra, querem se submeter à palavra de Deus e dizer assim, o que a palavra de Deus diz é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, isso é extraordinário, irmão. Não tem... pastor. Isso é avivamento. Pastor, eu tenho também outra pergunta. Quando vem a experiência do casamento na vida do pastor Léo Capuchin? Cara, casamento foi outro milagre, né, irmão? Foi outro milagre. Conheci minha esposa no carisma. No carisma. No carisma. Na verdade, assim, o primeiro encontro mesmo que eu tive com ela não foi no carisma, mas por causa do carisma. O tio dela fazia carisma, era aluno nosso lá no carisma, e ele tinha um GC na casa dele. E aí, ele me convidou, eu e Vinícius, era dupla dinâmica, né? Vini e Léo, tá tudo que era canto, tava Vini e Léo junto. E ele convidou a gente para dar a palavra no GC, porque uma sobrinha dele estava despedindo para ir para a África do Sul.
Ele falava, comentou com a gente, né? Minha sobrinha converteu há pouco tempo e Deus chamou ela tá indo para a África do Sul e tudo, e a gente vai ter um GC lá e queria que vocês ministrassem. E aí a gente foi para ministrar e foi a primeira vez que eu vi a Vanessa. Ela era uma recém-convertida, mas já... O testemunho da Vanessa é uma coisa maravilhosa. Depois vocês vão ter aí a oportunidade de entrevistar, vai saber melhor os detalhes. Mas é um testemunho maravilhoso, porque desde que ela converteu, ela teve um novo nascimento, uma primeira experiência muito forte, a ponto de deixar tudo e ir para a África do Sul. Né? Então, aquilo ali foi muito impactante. Então, foi a primeira vez que eu a vi. A segunda vez que eu a vi foi quando ela voltou da África do Sul, também no GC do tio dela. Porque era um GC de final de ano, ele tinha convidado a gente para pregar e calhou de ser o GC que ela tinha acabado de voltar da África do Sul também. No outro ano, ela começou a fazer o Carisma. Ela foi ser aluna lá do Carisma. E aí começou a história. Né? Aí nos conhecemos, em 2009 nos casamos. Estamos aí desde então constituindo essa família linda. Temos 3 filhos, um casal de gêmeos que hoje estão com 4 anos de idade e a minha caçulinha de 3 anos. Estamos aí, partindo para cima, rompendo em fé. Uau. Pastor, fala um pouco dessa transição de geografia do Brasil agora para os Estados Unidos, plantando uma igreja em Atlanta, uma igreja tão nova e florescendo tanto, coisas incríveis a gente tem acompanhado pelas redes sociais do que está acontecendo em Atlanta, na Lagoinha Atlanta. Conta um pouquinho pra gente, pastor. Rapaz, demora umas 3 horas para contar. Mas assim, tentando resumir uma história longa, desde o ano de 2022, Deus começou a colocar muito no meu coração e da minha esposa que chegaria um tempo, um novo tempo, uma nova estação sobre a nossa vida. A gente não imaginava o que seria. A gente não sabia que tinha uma mudança geográfica para acontecer, a gente não sabia de nada. A única coisa que a gente tinha no coração é que Deus estava inaugurando um novo tempo. Então a gente entendia que talvez era um novo tempo de um fluir diferente nas aulas, um fluir diferente na igreja, que a gente, na Lagoinha Fernão Dias, que a gente estava liderando. Por mais que já tivesse um casal pastoral, um casal de pastores que a gente tinha estabelecido como os pastores da igreja, que é o Paulo e a Lola, como os pastores mesmo da igreja, mas a gente continuava liderando. Ou que era um novo tempo nas igrejas internacionais que a gente cuidava também, da regional, Nations, e entendendo que um novo tempo estava chegando. Mas foi tão forte quando na virada do ano, Deus colocou no nosso coração que esse novo tempo exigia de nós uma mudança de geografia. Uau. E a gente foi buscar do Senhor o que seria essa mudança de geografia, qual era o lugar que Ele tinha para nós. E foi muito claro Deus falando para a gente Estados Unidos. Algo que espantou demais a gente, porque Estados Unidos não fazia parte da minha rota. Ao contrário de muitos. Né? Não fazia parte de jeito nenhum da minha rota. Uau. Na verdade, a minha rota passava... como a gente cuidava das igrejas internacionais, o que mais talvez estaria no nosso caminho era ir para a Europa, que era onde estava o maior número de igrejas da Lagoinha que a gente cuidava, estavam ali na Europa. E o país do coração era a África do Sul. Eu até brincava com o pastor Márcio, falei, pastor, se eu deixar, eu vou abrir uma Lagoinha na África do Sul. Hein? Eu vou para lá, amo a África do Sul, amo Cape Town, acho maravilhoso lá e sempre quis morar lá. Desde que conheci lá, sempre quis morar lá. Então era o lugar do coração. Agora, Estados Unidos era meu lugar de férias. Gostava de vir aqui de férias. Sim. Gostava de vir aqui para ter um tempo, me inspirar ali na Lagoinha Orlando com o nosso pastor André, que sempre essa unção, essa graça, essa coisa maravilhosa que Deus derramou sobre a vida dele. Então, passava aqui sempre que podia, vir aqui para beber, para receber, para passar férias. E era isso. Então, quando veio Estados Unidos, foi Deus nos surpreende, né, pastor? Foi um espanto, assim. Falei, meu Deus, um lugar que eu nunca imaginava que eu iria morar na vida. Mas foi muito claro. Deus colocou no coração do nosso pastor, compartilhei com ele aquilo que estava vindo e testificou no coração do nosso pastor André sobre a nossa vinda mesmo para os Estados Unidos e Deus soprou Atlanta nos nossos ouvidos. Deus soprou Atlanta no nosso coração. Eu nunca tinha saído. As únicas coisas que eu conhecia nos Estados Unidos eram Miami e Orlando. Eu não conhecia
Nada além do que Miami e Orlando. Incrível, e muito pouco. Conheci as Lagoinhas, né? Nem falar assim, conhece a cidade aqui. Não, conheci as Lagoinhas, porque eu vinha para resolver coisa da igreja e no máximo passear na Disney, né? E no Disney Springs. Sim. Então, quando veio Atlanta, falei, gente, para onde fica? Né? Aí eu vou buscar no mapa dos Estados Unidos, onde é que fica isso? Onde é que fica Atlanta? Aí descobri que é na Geórgia, descobri que... mas paz no coração. Paz no coração. Uau. Paz no coração. E qual tem sido o maior desafio, pastor? Plantar uma igreja em um solo americano, onde há anos atrás foi palco de verdadeiros avivamentos, e hoje a gente sabe que não é mais a realidade local. Cara, eu costumo dizer, e essa é uma verdade para mim dentro do meu coração, que o maior desafio sou eu. Porque lugar não é problema, pessoas não são problema, situações não são problema. O problema é a gente. É a gente. Então eu sou o meu maior desafio. Eu sou o meu maior desafio no sentido de que eu tenho que permanecer no lugar de ouvir a voz de Deus. Eu tenho que permanecer no lugar de confiar em Deus. Eu tenho que permanecer no lugar de ter o coração sincero diante do Senhor. Porque se eu continuar nesse lugar de crer em Deus, de crer na palavra que Ele me deu e sensível à voz dEle, nada me para. Uau. Pastor, o que Deus tem soprado no seu coração nesses últimos dias? Rapaz, eu creio em grandes coisas. Eu estou assim, com muita expectativa de ver coisas extraordinárias acontecendo. Porque quando eu falo sobre esse momento em que Deus começou a trazer no nosso coração uma mudança de estação, uma mudança na nossa vida, Deus começou a ministrar de uma forma muito clara e levou eu e minha esposa, minha família a um tempo de consagração. Eu jejuei como eu nunca jejuei antes na minha vida, eu orei como eu nunca orei antes na minha vida. E nesse lugar de oração, nesse lugar de jejum, nesse lugar de busca ao Senhor por essa nova estação, para entender os tempos, para entender o que Deus estava querendo trazer para a gente, foi muito nítido no meu coração que Deus está para fazer algo extraordinário na terra através da igreja dele. E não é só Lagoinha, é através da igreja, do reino dele. Então eu estou numa expectativa de grandes coisas. Eu estou numa expectativa de que nós estamos no melhor tempo para ser igreja. Uau. No melhor tempo que já existiu na face da terra para se dar completamente a ser igreja, a viver a igreja, a cumprir o chamado de Deus. Então, eu estou com uma expectativa muito grande de ver Deus fazendo coisas extraordinárias nesse tempo na igreja. Uau, uau. Pastor, as suas aulas são muito conhecidas por ser muito dinâmicas. Eu queria tocar num ponto um pouco sensível. A gagueira é mais como um ponto de contato ali com o público, ou o senhor realmente tem algum... A gagueira, né? A gagueira quase virou uma marca registrada já, né? Já foi até pro Lago Meme, né? Já. Rapaz, na verdade, o pessoal brinca, né? O pessoal fala, Léo, o que é a gagueira? Já teve aluno, Rony, que me perguntou assim, cara, Léo, você fez curso de como é que foi? Como é que é o nome que fala de comédia? Stand-up comedy? Falei, não, nunca fiz curso, não, é natural, nasci palhaço mesmo, né? Mas essa gagueira, ela tem a ver com algumas coisas que eu já pesquisei, já fiz algumas consultas, assim. Ela tem a ver com uma síndrome que eles chamam, me falaram que é um nome, é síndrome do pensamento acelerado. Alguns psicólogos, né, amigos da igreja, já falaram que pode ter a ver com talvez uma porcentagemzinha de TDAH, alguma coisa assim. Porque a verdade é que a minha cabeça vai funcionando e minha mente é muito acelerada. Então, às vezes, é como se a minha boca não conseguisse acompanhar a velocidade dos pensamentos. Aí vem a gagueira. Então, por exemplo, se eu consigo estar mais descansado, aí consigo fazer... Teve uma época que eu estava fazendo sessões de fonoaudiologia, né? Então, fazendo as sessões de fono, dormindo direitinho, tendo, né, a coisa assim bem tranquila, a gagueira vai lá para baixo.
Agora, na correria do dia a dia, irmão, ainda mais nessa nossa vida pastoral, que pensa numa coisa, pensa na outra, direto, acontece. Eu tô falando, de repente, trava. Uau. Pastor, e o que o senhor diria para os nossos alunos, ou no caso até mesmo para mim, que me espelho muito no ministério do senhor e assim, estou começando, estamos gerindo aqui o seminário teológico, na parte da diretoria, organizando, já estamos no 3º ano. O que o senhor diria como algo que fosse nos impactar a ponto de trazer ânimo? Olha, sabe, algo que o senhor trouxesse assim, desses anos de experiências que o senhor passou, o que o senhor diria? Olha, eu falo que, eu diria que é um privilégio. A gente tem que considerar, nós precisamos nos considerar totalmente privilegiados de fazer aquilo que nós fazemos. Porque, como carisma, como seminário, a gente tem o privilégio de ser canal, de trazer o ensino da palavra para tantas pessoas. Aquele ensino da palavra, ele vai mudar vidas, vai mudar famílias, vai despertar chamados. Então, as sementes que a gente planta no carisma, a gente não tem noção de onde elas vão chegar. Quando eu vejo 20 anos de carisma, nesses 20 anos de carisma, quando eu olho para alguns dos nossos alunos formados, onde eles estão e onde eles estão tocando, eu falo assim, gente, não é só uma aula para uma turma, é a transformação de uma geração. Uau. É a transformação de uma geração. Então, não estou simplesmente fazendo... eu sempre falo isso com a minha equipe do Carisma. Eu falo, gente, nós não estamos só organizando uma aula para dar para um grupo de alunos. Nós estamos gerando trabalhadores fiéis, conscientes de quem são em Deus para a colheita dos últimos dias. Uau! Impressionante, pastor. Impressionante. Então, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, pastor? Vamos lá. Me conta uma referência pastoral sua. Difícil falar uma só. Porque eu tive uma história com muitos pastores que foram referência na minha vida. Mas, assim, para destacar, que eu acredito que foi um privilégio que Deus me concedeu, foi caminhar perto com o pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio é uma lenda viva. Uau! Um livro. Um livro, cara... Não pode falar Bíblia? Ah, não, mas fora a Bíblia. Fora a Bíblia, cara, teve tantos livros que mudaram, assim, a minha forma de pensar que... Meu Deus, irmão. Um livro. Vai pra próxima. Uma matéria. Aliança de Sangue. Aí... Inclusive, Aliança de Sangue, pessoal, é um livro publicado, escrito pelo pastor Leonardo Capuchin. Ele traz a metodologia da matéria para dentro desse contexto do livro e é impressionante. Eu recomendo a leitura, já li pelo menos umas 2 ou 3 vezes e é um livro que traga uma desconstrução assim, muito profunda dentro do entendimento dos pactos dentro da Bíblia, né, pastor? Sim, é um livro que ele é extraordinário, assim, por aquilo que ele leva, né? Ele faz a gente conhecer a obra de Cristo, ele faz a gente conhecer a aliança que Deus fez conosco, e isso aí é transformador demais. Pastor, uma cidade. Ah, rapaz, Rio de Janeiro, né? Como carioca eu não posso falar outro, Rio de Janeiro é maravilhoso. Então vamos lá, essa é difícil, um prato. Um prato, cara, eu amo peixe, então eu vou falar peixe assado. Uau! Um peixinho assado com batata, aquele peixinho de mar, um namorado, existe um peixe chamado namorado. Meu Deus, é maravilhoso. Muito bom. Um fato engraçado em sala de aula. Rapaz, uma vez eu falei mal de uma música que o autor era meu aluno. Uau! E eu não sabia. Foi muito engraçado, assim. Depois, né? Depois eu ri demais. Mas eu falei de uma música, falei, gente, vocês conhecem aquela música que canta assim, assim? Falei, meu Deus, o autor devia estar em depressão, não sei o quê, que coisa, que música complicada. Aí no final vem um casal falar comigo.
Aí ele falou assim, pastor, mas tem que entender que às vezes, né, a vida, o momento que o autor estava passando. E eu assim, não, irmão, não tem nada de momento não sei o que é, o que não é, não é. E a esposa começou a rir, mas rir. E eu não estava entendendo nada, de repente ela virou e falou assim, pastor, ele que escreveu a música. Aí virou uma piada, mas nos tornamos grandes amigos. Muito bom. Pastor, e para encerrar, manda uma mensagem para os nossos queridos alunos que estão nos escutando no canal da Lagoinha Boston, o pessoal de Atlanta também que vai nos ouvir. Manda uma mensagem para os nossos alunos e traz uma explicação rápida, em poucos minutos, dessa matéria que o senhor está dando aqui, Fundamentos da Fé. Maravilha. Quero deixar então para todo mundo que está assistindo a esse podcast, continuem firmes em Deus. Quando a gente fala, por exemplo, dessa matéria que é Fundamentos da Fé. A fé é a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida, sua confiança em Deus. Perca tudo, mas não perca a sua confiança em Deus. Porque se você continua confiando no Senhor, você tem aquilo que é essencial para que a sua vida se torne inabalável. Aqueles que confiam no Senhor, diz o salmista, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, nunca perca a sua confiança em Deus. Nunca perca a sua fé em Deus. Pode haver desilusões, podem haver momentos desafiadores, difíceis, mas continue crendo no Senhor e todo o mais vai ser transformado se essa confiança permanecer. Obrigado, pastorzão. Tamo junto. Foi uma honra. Bom demais. Meus alunos queridos, muito obrigado por esse tempo com vocês e fica ligado aí. Nas próximas semanas vai sair mais podcast aqui com os nossos queridos professores. Obrigado.